Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham tido uma semana excelente, um final de semana top. Estamos nós aqui mais uma vez, esse começo de semana, né? Para mais uma aula de teoria da contabilidade. Veja, a nossa segunda teleaula. Passada esta aula, já teremos feito o quê? 50% das nossas aulas, ou seja, 50% da nossa primeira teleaula. Que beleza, né, pessoal? Então, vamos lá. Hoje, a aula de hoje é bem bacana. Eu, né, só lembrando, professora Joenice, tenho certeza que vocês não esqueceram. E a nossa aula de hoje, teleaula 2, nós falaremos sobre os elementos patrimoniais e de resultado. Então, eu vou resumir aqui a aula para vocês. Nós lidaremos com a unidade de ensino número 2, onde nós temos qual que é a competência, né, dessa nossa unidade de ensino. Os elementos patrimoniais e de resultado, que serão divididos nos seguintes temas: ativo e passivo patrimonial, receitas e despesas e o nosso patrimônio líquido. Então, resumindo, que nós veremos nessa aula. Nós levantaremos questões como o que é o ativo e passivo, como nós vamos mensurar esse ativo e passivo, quais são as suas composições, veremos os principais elementos patrimoniais, falaremos sobre as despesas, receitas e finalizaremos a aula falando sobre todo o PL, sobre as suas perspectivas, subgrupos, finalizando aí com o rédito. Quais são as palavras-chave dessa nossa teleaula? Ativo tangível e intangível, mensuração de valores, capital intelectual, exigibilidades, receitas, despesas, ganhos, perdas, ajuste a valor presente, PL, nosso patrimônio líquido, rédito, reservas e dividendos. Então, o título da teleaula: Elementos patrimoniais e de resultado, nossa teleaula de número 2. Então, eu convido vocês aí a essa unidade 2, onde nós trataremos de 3 características fundamentais nas contas de balanço: função, reconhecimento e mensuração. E por que nós chamamos de características fundamentais? Porque é por meio delas que os relatórios contábeis expressam a realidade das empresas e, por isso, você precisa desenvolver a partir destas características um senso crítico de análise e julgamento apurado sobre os elementos que devem ter tratamento diferenciado na divulgação das informações contábeis e financeiras que são tão aí importantes para o nosso dia a dia, como contadores, como gestores, enfim. Quais são os conhecimentos prévios necessários? Conhecimentos conceituais básicos, mais uma vez eu reforço isso aí, vocês têm de sobra, com certeza. Para quê? Para que a gente desenvolva uma boa aula. Tenho certeza que vocês se prepararam para essa aula, ou seja, que vocês fizeram as atividades, né, que vocês viram, leram essa unidade do livro. Estivemos com vocês agora na nossa aula atividade. Tudo isso é importante para o bom desenvolvimento da aula. A aula de hoje, especificamente, é muito boa no tocante à exemplificação. Então, nós vamos tratar de 3 situações distintas, onde nessas 3 situações nós vamos conseguir exemplificar maravilhosamente bem esses elementos que nós estaremos estudando, tá? Com situações do dia a dia. Assim como eu já disse na aula anterior, à medida que vocês acharem necessário, vocês podem mandar as contribuições de vocês no nosso chat. Vou ter o maior prazer aqui em estar lidando com vocês em relação a exemplos, a questionamentos, etc. No final da nossa aula, eu vou ter uma atividade com vocês. Então, por favor, né, vamos ficar até o finalzinho, vai ser bem bacana. Se vocês já quiserem ir dividindo em grupo, de repente, enfim, no final a gente vai fazer uma pausa bem legal, vai dar uma refletida em uma dessas situações, ok? Mas, é o que eu falei, se durante
a aula, vocês precisarem fazer algum comentário, algum questionamento, estejam à vontade. É sempre muito bom ter a participação, poder contar com a participação de vocês. Então vamos lá, quem será o nosso protagonista de hoje? Então nós vamos começar falando do Roberval Calheiros. Quem é o Roberval? Ele é um experiente intermediador na compra e venda de bens patrimoniais. Então ele já foi durante 10 anos leiloeiro e agora ele se dedica apenas a intermediar operações de compra e venda. Ele também é sócio de uma concessionária de veículos. Durante a sua trajetória profissional, sempre teve curiosidade em compreender alguns fatos que ocorrem na contabilidade de uma empresa, por exemplo, o tratamento contábil dado às mais variadas contas patrimoniais. Eu falo o seguinte, que informação nunca é demais. Então, ele é um experiente leiloeiro, trabalhava bastante com essa questão do patrimônio, correto? E agora, o que ele resolveu? Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nisso e eu estou precisando saber um pouquinho mais de contabilidade, como funciona tudo isso. Então vamos lá, tentar ajudar aí o Roberval, né, nas curiosidades dele, que vão ser bem pertinentes, diga-se de passagem. Então, entre os fatos que intrigam estão algumas questões, como qual o valor exato do bem a ser negociado, né? Nós vamos considerar o custo original ou o custo de mercado? São algumas indagações dele em relação à contabilidade. A dívida a ser contraída deve obedecer a alguma correção? Quais os valores de entrada e saída que deve ser resguardar para obter o retorno desejado? Gente, o valor de entrada e saída em contabilidade é sempre muito importante a gente fazer ele com precisão. Na aula anterior, eu falei para vocês, né, quanto ao tocante aí, por exemplo, a valores de entrada ou a reavaliação de ativo, que foi o que nós mais comentamos, o quanto era importante jogar um menor valor para o ativo e um maior valor para o passivo, no tocante a ser prudente. Então, quando nós fazemos os lançamentos contábeis, como nós temos que acertar esses fatos contábeis o mais correto possível, né? Pedir para que vocês lessem o CPC, e lá fala de toda a necessidade de como, por exemplo, mensurar, né, materialidade, objetividade, enfim, dos princípios, das últimas notificações em relação aos nossos CPCs, para que a gente consiga atuar da melhor forma possível na contabilidade, e vai ser assim para o resto da vida, pelo menos na nossa profissão, com certeza será assim, tá? E aí, o Roberval, com todas essas indagações, ele descobriu que você é um estudante do curso de Ciências Contábeis e vivenciou situações como estas. Então, ele te contrata para entender as razões que estão por trás destas formas diferenciadas de tratamento das contas contábeis do ativo e do passivo, e para que você possa construir uma resenha crítica sobre como e por que o tratamento contábil dos elementos patrimoniais ele deve seguir esses procedimentos tão importantes. E aí, preparados? Então, rapidinho a gente já volta para encarar mais esse desafio. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área.
E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então vamos lá, vamos ver qual que é esse primeiro desafio aí com o Roberval. O Roberval, nessa sua nova empreitada como agente negociador de bens patrimoniais, deparou-se com uma oportunidade bastante atrativa. Após visitar o seu colega, um jovem empreendedor, descobriu que este estava vendendo um veículo da sua frota. A empresa estava em declínio, motivo pelo qual os veículos foram colocados à venda. Após uma breve inspeção pessoal, verificou que o veículo estava em perfeito estado de conservação e mais que isso, que era um produto de um plano de consórcio e nunca havia sido utilizado nos negócios da empresa. Ele estava praticamente parado há mais de 6 meses. Diante deste cenário, ele resolveu arrematar este imobilizado por R$25 mil. No mesmo dia, Roberval contatou seu amigo André, que também é sócio da concessionária de automóveis, e imediatamente informou que havia adquirido o veículo e que já poderia colocar na loja por R$40 mil. André, por sua vez, achou um negócio bastante interessante, mas solicitou que Roberval demonstrasse qual a margem de ganho da agência, considerando que o preço de reposição do veículo era de R$30 mil. Pediu ainda para comparar com o custo de reposição corrigido. Importante marcar isso aqui, considerando uma taxa de inflação de 10%. Roberval solicita a sua ajuda nesta análise para demonstrar a André que benefícios essa operação pode trazer. Para isso, você deverá estudar os tipos de custos e os seus impactos na avaliação dos ativos da empresa. Então, vamos começar com os conceitos básicos. Eu vou fazer uma reavaliação de ativos, né? Vou ver quais são os valores de entradas de ativo. Então, primeiro vamos conceituar esse ativo. E o que é o ativo, então? São recursos controlados por uma entidade capaz de gerar imediata ou imediatamente fluxos de caixa, ou seja, valores em caixa. Os valores apresentados pela contabilidade são chamados de quê? De valores nominais, que são aqueles valores dos quais eles foram escritos. São valores registrados na época do fato contábil e que desde então não receberam qualquer variação, ou seja, o valor de origem. Esse valor nominal, né, a tradução real dele seria valor de origem efetiva ou por uma nota fiscal, enfim, algum documento que comprove o valor real de entrada daquele produto. Vamos lá, continuando. O poder aquisitivo da moeda varia devido à inflação ou à deflação. E os valores, eles tendem a perder a sua realidade de expressão, exatamente por conta dessa inflação ou deflação. Então, olha só aqui a norma de avaliação do patrimônio. No Brasil, as normas de avaliação são determinadas por lei e por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Então, eu trouxe para vocês a figura 2.2, onde está previsto aí na norma contábil como se vê isso, quais são as normas referente, por exemplo, a imobilizações, tá? Que é o custo de aquisição, deduzidos os valores de depreciação, amortização e exaustão. Valores mobiliários, como é feito? Pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado, se este for menor, ou seja, o que for menor. Moedas, base de troca de câmbio da data de avaliação. Créditos a receber, pelos valores nominais deduzidos os riscos de avaliação. Mercadorias,
é o preço de aquisição deduzido de provisão se o valor de mercado for menor. Bens de rendimento, preço de aquisição deduzido de uma margem de risco sobre perdas que possam ocorrer na realização ou na venda. E o último, as obrigações, é pelo valor efetivo desembolso para quitá-las, ou seja, o valor real que eu teria que pagar para quitar essas obrigações, ok? Avaliação de ativo, ou seja, como é que eu faço essa avaliação de ativo? Então, o primeiro item que a gente vai olhar seria pelo seu valor, pelo seu custo histórico ou valor de mercado. Então, o Marion, ele define os tipos de custo que envolvem a contabilidade em termos de valores de entrada, conforme nós podemos observar aí na figura 2.3. E aqui, nessa figura 2.3, eu tenho o custo corrente, que são os valores de avaliação de ativo. Como que eu posso fazer essas avaliações de ativo a valores de entrada? Então, pode ser pelo custo corrente, pelo custo original, corrido no estado que ele se encontra, pelo seu custo de reposição, pelo custo de reposição no estado em que ele se encontra e pelo custo de reposição corrigido. Então, vamos para o primeiro, tá? O que seria o custo corrente? Seria, a rigor, o valor corrente dos insumos contidos num carro de características iguais em estado de novo ou usado. O que seria o custo original corrigido? Seria o valor residual do veículo, que é o valor histórico menos a depreciação acumulada, ou seja, aquele valor que sobrou lá, corrigido pela inflação. O custo de reposição seria o valor em estado de novo. O preço de mercado de um exemplo aqui, tá? De um modelo 2009. Poderia ser de um carro de características técnicas bastante diferenciadas, embora prestando serviços equivalentes. E uma outra maneira, custo de reposição no estado em que ele se encontra. Seria o quanto se teria que pagar no mercado aí de segunda mão. E o último é o custo de reposição corrigido. Considera o poder aquisitivo da moeda em uma mesma data. Então, aqui exemplificando para vocês, tá? A partir de Iudícibus, utilizaremos os exemplos adaptados para apresentar os modelos de custos histórico e de reposição. Então, suponha que uma empresa que tenha adquirido em T0, seria um tempo definido, uma mercadoria por R$ 25. Em T1, ou seja, num tempo seguinte, ele vende essa mesma mercadoria por 40. Se ele fosse repor toda a mercadoria em T1, ele precisaria de 30, que é o que aconteceu. Então, como nós veremos agora como essa contabilidade apuraria isso? De 3 formas, tá? Então, a contabilidade tradicional primeiro, vamos lá. Na contabilidade tradicional, apuraria assim, qual o valor da minha venda? 40. O custo da minha venda, ou seja, quanto eu paguei? 25. 40 menos 25, eu tive um lucro bruto de 15, ok? Aqui, a contabilidade de custos de reposição apuraria como? Aqui não, a contabilidade tradicional. Vendas 40. Qual o meu custo das vendas? 30, porque para eu repor seria 30. Aqui, qual é o meu lucro em venda pelo ganho, pelo fato de o estoque ter variado de preço? Ou seja, de 25 para 30. Aqui eu estou computando essa diferença do valor pago para o valor de reposição. Foi um ganho, ok? Quanto? 5. Então, vamos lá. E aí, o meu lucro realizado é de quanto? 40, tá? Menos 30, sobra 10, mais 5, eu tenho um lucro realizado de 15, ok? Então, vamos resolver essa SP1, pensando nas indagações do Roberto e pensando no que lhe foi solicitado. Vamos lá.
Primeira coisa, lembre-se de que muito mais do que fazer o cálculo, é preciso que você construa um raciocínio crítico sobre estas formas de avaliação dos elementos patrimoniais. Ou seja, é necessário que você saiba por que você está fazendo isso, né? Qual a minha ideia? Então, inicialmente, você pode começar considerando as variáveis que foram propostas, em que você deverá observar os passos a seguir. Então, primeira coisa, retome os conceitos de valor original, custo corrente, custo de reposição e custo corrente corrigido. Segundo ponto, após essa recapitulação, você deve elaborar os 3 momentos em que a mercadoria é negociada. Quais seriam esses 3 momentos? A contabilização pelo ganho tradicional da contabilidade, ou seja, compararia a venda do veículo com o custo de aquisição. Depois, logo após, você elaboraria um novo demonstrativo considerando o preço de reposição. E aí sim, neste caso, o valor a ser considerado em comparação com a venda é o quê? É o valor que você desembolsaria para adquirir o mesmo bem no mercado. Então, no exercício, esse valor foi apontado em R$30 mil. E aí sim, só agora, por último, considerar na sua análise a inflação apontada de 10%. Para tanto, é preciso comparar a inflação embutida no preço de reposição. Ao final, elabore um breve relato destacando os aspectos positivos e negativos relacionados aos critérios de avaliação deste ativo. Então, resolvendo essa SP1. Então, eu tenho aqui a demonstração do ganho pela contabilidade tradicional. O que vai acontecer? Eu tenho a venda do meu veículo 1, quanto foi? 40 mil. Menos o custo das vendas, 25, lucro bruto de 15 mil. Ok? Agora, eu vou fazer a demonstração do ganho como a custos de reposição. A venda, 40. Custos das vendas, 30, porque esse seria o meu custo de reposição. E aí eu tive um lucro, considerando o custo de reposição. Por quê? O custo de reposição é 30, mas eu paguei 25. Então, mais 5. E aí o meu lucro final, então, realizado foi de quanto? Foi de 15 mil, ok? Então, o que é importante nisso tudo aqui? Entender efetivamente, tá? Como, né, eu posso fazer essas avaliações, digamos assim, tá? Para eu poder chegar no que eu quero e pensar aqui, ele está pensando contabilmente, né? Ou seja, por que ele está pensando contabilmente? Porque ele está preocupado com certeza com o imposto. E é o último quadro aqui que eu tenho para vocês. Eu vou trazer a demonstração do ganho a custo de reposição corrigido. Lembra da inflação dos 10%? Então, é assim. Meu custo de reposição é 30 mil. E o custo de reposição com a inflação de 10%. Quanto, pessoal? 27.500. Por quê? Porque eu paguei 25, 10% dá 2.500 a mais. Ou seja, eu tive uma valorização real, não de 5 mil, como foi colocado no lançamento anterior, mas sim de 2.500. Ou seja, como se pode perceber, a contabilidade por valores corrigidos oferece ao usuário o quê? Uma informação mais próxima da realidade. Assim, na realização final da venda do veículo pela agência, o ganho real foi de quanto? Foi de 2,5. Isso é importante fazer. Lembra que eu disse na aula passada a importância da reavaliação de ativo. A importância dos seus ativos terem o valor real. Por conta do quê? Dos impostos. Então, às vezes, nem custa aquilo lá, mas com base no lucro que ele deu, você vai pagar imposto com base no lucro.
Então, você tem que estar com essa contabilidade atualizada para que você mesmo, né, pague menos, mas não com o intuito de pagar menos, mas de pagar o que é mais justo. É tão difícil, né? Fazer uma venda boa, ganhar um dinheiro, enfim. Então, vamos ser justos, pagar o que é correto, ok? E agora, mais um tempinho aí para a gente entrar agora na nossa segunda situação problema. Vamos lá. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! E agora mais uma indagação do Roberval. Vamos ver qual que é a próxima. Olha só. Nos últimos períodos, o Roberval realizou operações que geraram receitas e gastos, normal, né? Mas algo chamou a atenção entre essas operações, pois Roberval deixou muito bem encaminhada uma negociação contratual cuja assinatura será no mês seguinte. As bases definidas no referido contrato foram 65 mil, tá? Tem 3 zeros a mais aqui, de faturamento com recebimentos em 5 vezes iguais, com taxa estimada de 12% ao ano. Então, aqui seguem alguns dados complementares da empresa. Aqui nós temos, gente, os valores de ativo e os valores de passivo. Ativo circulante, diga-se de passagem, e aqui o passivo circulante. Quais são esses valores? Eu tenho em caixa 2.000, bancos de 10, aplicações financeiras de 50, 3.000 a receber de clientes e outros créditos. Então, no total aqui, eu tenho 66 mil reais, tá? Pagamentos, fornecedores 5.000, folha de pagamento 10, financiamentos 60, impostos a pagar 1.000 e outras 1.000. Eu tenho aqui 77 mil. Uma coisa que é importante e eu já vou deixar claro para vocês é o quê? Essa questão desse financiamento. Veja, ele tem uma maior representatividade, mas será que é para ele pagar de uma vez só esse financiamento? Financiamento, o nome já fala, né? Geralmente você financia em 48, 60, 100 vezes, ou seja, depende do que é que você está fazendo. Então, de repente, considerar ele aqui inteiro no passivo circulante, talvez não fosse a melhor alternativa, pelo menos não para análises financeiras. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. O financiamento de 60 mil foi contraído para aquisição de uma máquina e ele será liquidado em 4 parcelas iguais, 15 mil cada. Foi contraído na data desse levantamento a taxa de quanto? 12% ao ano. Neste contexto, Roberval solicitou ao seu gerente no Trans-European Bank um empréstimo para custeamento do capital de giro, que desta vez foi negado. Isso é importante. A alegação do banco se deve pela análise da sua exigibilidade, que estava superando as suas entradas de fluxo de caixa. Por quê? A gente somou ali, ativo circulante deu 66 e o passivo deu 77. Eu falei assim, não, eles têm mais coisas para pagar do que para receber. Eu vou negar esse crédito. Então, vamos lá. Dessa forma, o Roberval precisava o quê? Evidenciar, ou seja, ele precisava mostrar ao banco que a sua situação é muito favorável, ao contrário do que se apresenta por meio do relatório enviado pela gerência financeira, de forma apenas o quê? Descritiva, alegando que não consideraria esses 3 elementos fundamentais. Quais seriam esses 3 elementos? Tempo, moeda e
os juros embutidos. Veja, o quanto uma informação não passada de forma alinhada com a contabilidade, o quanto ela pode erroneamente, né, ser interpretada. Porque, para um leigo, enfim, ele olha ali financiamento. Não está sabendo assim, quantas vezes você vai pagar, em quanto tempo, qual a taxa de juros embutida ali. Então, ele precisa que caia por terra esse conceito inicial, né, que ele apenas olhou, conta demais aqui que foi feito única e exclusivamente, e simplesmente negou o empréstimo. Não, ele precisa mostrar que a situação dele é muito favorável. Então, vamos lá. Como que ele vai fazer isso? Para tanto, a empresa vai defender o seu crédito utilizando-se de critérios de avaliação de passivos e apresentará uma nova mensuração das suas exigibilidades. Esse novo critério está embasado pela Lei 11.638, o ajuste a valor presente. E você é convidado para ajudar a empresa a apresentar um relatório que possa esclarecer essa situação e defender o crédito solicitado. Então vamos lá, né, pessoal? Mãos à obra. E aí eu pergunto, né, diante de um relatório desse, qual seria a nossa opinião em relação àqueles dados que nós estamos vendo? Então, é legal ver um relatório desse, né, mesmo que seja aqui hipotético, para que a gente comece a pegar essas manhas. Ah, tá, nossa, 60 mil representa tanto, mas como vai pagar isso aqui? Né? Emprestou por quê? É capital de giro? Aqui outra informação importante, né? A compra da máquina, enfim. Tem que analisar melhor esses dados. Então, nós vamos iniciar toda essa ideia de como fazer esse relatório e como demonstrar melhor esses valores, apresentando os principais conceitos para vocês. Vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos ver quais são os passivos e as suas classificações. Então, eu coloquei um quadro. Tá aqui, primeiro, né, item, exigíveis onerosos, o que seriam chamados de passivos financeiros, como financiamentos, empréstimos bancários, entre outras modalidades. Depois nós temos os exigíveis não onerosos. A empresa não paga encargos financeiros, seriam salários, fornecedores, etc. Veja a palavra aqui, oneroso e não oneroso, ela destaca bem essa diferença dos exigíveis onerosos e não onerosos. Então, os onerosos, sempre eles têm juros embutidos. Você vai estar pagando juro, de alguma forma você vai estar pagando juro. Os não onerosos não. Água, luz, telefone, salário, né, ele não tem um juro, só que geralmente eles são mais imediatos, né, de um mês para o outro, enfim, uma pancada só que a gente fala, tá? Agora, o próximo item são os exigíveis fixos. Eles não variam com o volume de vendas da empresa, que seriam o que? Exemplos, né? Nós temos aluguéis, imposto de renda, etc. Exigíveis variáveis, eles estabelecem uma relação com o volume de vendas, e ICMS, IPI, salários aqui no tocante a comissões, ou seja, quanto mais vende, maior é essa exigibilidade. Próximo, exigíveis de coligadas. Aqui, a maioria das empresas não possuem esse tipo de passivo. São obrigações contraídas junto a outras empresas do grupo. Exigíveis de terceiros, que são obrigações contraídas junto a empresas que não possuem qualquer vínculo com a tomadora do empréstimo. Exigíveis preferenciais, e aí a gente só utiliza esse termo em caso de falência, por exemplo, que são as dívidas que a empresa deverá liquidar em primeiro lugar. Nós temos aí os empregados, encargos sociais, etc. Exigíveis quirografários, que são as dívidas que não se enquadraram como preferenciais, tá? Então, esses são o passivo e a sua classificação. E agora a gente vai ver como é essa questão da avaliação do passivo, como ajuste
a valor presente. Então, há 3 variáveis das quais nós necessitamos para praticarmos o ajuste a valor presente. São elas, primeiro, o valor provável de liquidação deste passivo. Segundo, as taxas de juros, ou seja, de desconto que estão ali dentro, que eu posso obter. E terceiro, a data de liquidação dessa obrigação, até para eu poder calcular qual é a taxa de juro que está ali embutida. E aí eu venho para o próximo conceito, que seriam receitas versus despesas. Então, o Eudícibus, ele define que se entende por receita o quê? A entrada de elementos para o ativo, sob forma de dinheiro ou direitos a receber correspondentes. Normalmente, a venda de mercadorias de produtos ou a prestação de serviços. Uma receita também pode derivar de juros sobre depósitos bancários ou títulos e também de outros ganhos eventuais. E aqui um quadro onde eu mostro receitas operacionais e não operacionais. Operacionais que fazem parte desse processo, né, comercial da empresa, e as não operacionais que não fazem parte dessa parte comercial. Então, eu tenho aqui, primeiramente, as receitas, como num organograma, isso é dividido em receitas operacionais e receitas não operacionais. Depois eu tenho aqui, como surgem as receitas operacionais? Surgem das atividades da empresa e devem ter utilidade para quem? Para o mercado. E as não operacionais? Não surgem das atividades da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação, a minha empresa é um comércio. Aí, de repente, eu tenho uma aplicação, essa aplicação me rende juros. Essa é uma receita não operacional. Eu tive, sim, uma receita, mas ela não operacional. Ela não faz parte da atividade da empresa, ok? Vamos lá. E aí, essas receitas aqui, eu posso dividi-las em renda, que é o caso que eu falei para vocês de juros, tá? Ou ganhos, que eu posso obter, por exemplo, na venda de um imobilizado, de acordo com o que ele tiver classificado, o que ele tiver registrado lá na minha contabilidade. E aí eu venho para os tipos de despesas. Então, também como um organograma, eu começo o quadro lá em cima com as despesas, que se dividem em despesas operacionais e não operacionais. As operacionais são sacrifícios incorridos em razão de se obter uma receita, e as não operacionais, itens resultantes de desastres, inundações ou de qualquer gasto não associado à atividade fim da entidade, ou seja, a não atividade corrente normal. É algo que eu não esperava, algo que não faz parte da minha atividade. Quebrei um vidro. Não tem nada a ver, né? Eu não estou produzindo vidros. Se eu sou uma indústria de vidros, quebrar vidro faz parte do meu custo. Se não, isso não faz parte do meu custo. Ou seja, não faz parte da minha atividade operacional da organização. E aí, como eu vou resolver, então, essa nossa situação, problema? Ou seja, nós temos que fazer essa reavaliação de ativo, de passivo. Nós vimos os conceitos principais em relação ao passivo e aos tipos de passivo, ou seja, as suas classificações, receitas e despesas. E agora nós vamos, então, juntar tudo isso e ver qual a melhor forma de resolver essa nossa situação, problema. Vamos lá. Então, na atividade proposta, você deverá construir uma argumentação junto ao banco, apresentando dados que venham a comprovar que a situação da empresa aqui é sólida, ao mesmo tempo em que a empresa possui o quê? Uma capacidade para honrar os seus compromissos. Dessa forma, você deverá verificar todos os dados fornecidos que servirão de base para a sua argumentação a fim de solucionar esse problema. E aqui
que é o pulo do gato, ou seja, qual é o primeiro passo a ser seguido para eu conseguir convencer o pessoal. Então, vamos lá. Do ponto de vista do banco, apure o índice de liquidez conforme o relatório enviado pelo Departamento Financeiro. Ponto de vista do banco. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou dividir ativo circulante pelo passivo circulante, única e exclusivamente, sem analisar nada. Ou seja, o meu ativo circulante era 66 mil, lembra que eu fiz a soma para vocês? Que eu dividi por 77 mil, que era o meu ativo circulante. Eu cheguei no índice de 0,86. Ou seja, para cada... O que ele está querendo dizer aqui? Que para cada real que eu tenho que pagar, eu só tenho 0,86 para receber. Estaria me faltando ali 14 centavos. Né? Fazendo uma conta de percentual, eu estaria com um déficit de 14%. Foi isso que o banco analisou. Por isso que a gente falou aqui, sobre o ponto de vista do banco. Ele simplesmente dividiu o ativo circulante para o passivo circulante e falou, ó, você não tem para você cobrir aí com o seu passivo. Aí você quer levar mais uma grana minha? Não, não vou liberar a grana para você. E agora, com base nisso, eu encontrei o ponto de vista do banco. Eu quero que vocês façam uma análise vertical das rúbricas das exigibilidades, tá? Ou seja, como eu faço essa análise vertical? Eu vou dividir a dívida individual pela dívida total. Então, eu vou pegar sempre aqui, por exemplo, 5 mil de fornecedores, divido pelos 77 mil, achei que isso representa quanto em termos percentuais? 6,5%. Os 10 mil dividido por 77, eu tenho que esses 10 mil me representa quanto? 13%. Depois os 60 mil, que é o que está pegando aqui, tá? Dividido pelos meus 77 mil, eu chego a 77,9%. Veja, esse financiamento, ele corresponde a quase 80% da minha dívida total aqui do meu passivo circulante. Vamos lá, continuando. Imposto a pagar mixaria, R$1.000 dá 1,3%. Outras contas, o mesmo percentual, ok? Então, qual que é o meu maior problema aqui? Esse financiamento, sem dúvida. Ou seja, proporcionalmente, o financiamento representa o quê? Grande, mas grande mesmo, parte das dívidas de curto prazo da minha empresa. Qual o segundo passo, então, a fazer? Do ponto de vista da empresa, eu fiz tudo aqui do ponto de vista do banco, ok? Agora eu vou para o ponto de vista da empresa. Como que a empresa tem que enxergar isso daqui? Vamos lá. Primeira coisa, analise as principais contas e traga a valor presente as que embutem juros. Ou seja, eu tenho as minhas contas, mas a valor presente, se fosse para liquidação hoje, já que eles estão analisando isso, a valor presente, quanto de fato ela representaria? Vamos lá. Aí, nesse caso, as receitas e o financiamento, ok? Faça uma planilha simples e encontre o valor de juros embutidos, no caso aqui do financiamento, que é importante a gente encontrar qual é o valor. Após encontrar o valor dos juros embutidos, deduza-o do financiamento a pagar e apresente uma nova relação de recebimentos e pagamentos. Inclua no relatório uma análise vertical das exigibilidades. Apure, terceiro passo, um novo índice de liquidez e compare com o apurado no início. Vocês vão ver a diferença que vai dar. E, por último, em breves linhas, descreva a diferença entre os dois fenômenos observados e elabore um relatório do crédito para a sua empresa, caso você concorde que seja viável. Então, vamos lá, sobre o ponto de vista da empresa. Então, as dívidas que possuem juros embutidos no financiamento. Nesse caso, eu tenho que trazer a dívida a quê? A valor presente. Qual é o valor da minha dívida? 60 mil que eu tenho que pagar em 4 vezes, certo? Ou seja, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. 60 dividido por 4, R$15.000.
Então, aqui eu vou trazer a valor presente, ou seja, eu vou descontar o juro que está embutido. Então, olha, na parcela 1, 13.392, juros de 1.607,14. Na 2, ela fica com 11.957, tem um juro de 3.042. Na 3, 10.676, um juro de 4.323. E a quarta parcela, 9.532, um juro de 5.467,23. A gente, quando vai liquidar um empréstimo, se você tem capacidade de pagamento, ou seja, se aquela parcela não é alta para você, todo empréstimo que você vai liquidar, aqui como dica, tá? Imobiliário, financiamento de veículo, qualquer empréstimo, você tem sempre que liquidar as últimas parcelas. Por quê? Num caso aqui, vamos supor que eu quero liquidar a última parcela. Quanto eu pagaria na última parcela? Eu pagaria R$ 9.500. E não os R$ 15.000. O que é o restante? Juro, que está embutido porque eu vou pagar lá na frente. Então, a primeira parcela, tem gente que fala assim, eu quero pagar as primeiras, porque eu fico 3 meses sem pagar. Coitado, no final vai pagar muito mais, muito mais. Então, dependendo do prazo, 60 meses, falando de um financiamento normal, assim, não imobiliário, né? Você vai ver que o que você paga, por exemplo, parcela de imobiliário, que começa com R$ 5.000, 300 meses, a última parcela, se você liquidar ela, você liquida ela com R$ 800, 700 e pouco, R$ 800. Então, a primeira parcela de R$ 5.000 que você está pagando, R$ 700, R$ 800, você está pagando a parcela. A diferença toda do que você está pagando é juro. Infelizmente. Toda a outra diferença, aliás, das últimas, né, e não da primeira, é juro. Por quê? Porque você vai pagar dali 200 meses, 100 meses, enfim, né, num financiamento mais curto, que não seja imobiliário, 60 meses. Então, o juro da última, por conta do prazo lá na frente, ele é muito maior do que da primeira. Então, sempre que você puder manter o valor da parcela, você liquida sempre de trás para frente, ordem decrescente que a gente fala, ok? Trazendo esse valor presente, né, essas prestações a valor presente, se eu fosse pagar hoje, eu não teria um empréstimo de 60 mil. Qual seria o valor dele? Aqui, ó, contabilmente a gente apurou. Seria R$ 45.560,24. Esses 14.500 aqui quase são o quê? Juros que eu estou pagando por conta de ser a prazo. Então, nesse caso, ó, a empresa está pagando 14.439,76 de juros. E também, o que eu vou fazer? A previsão de receitas no valor de 65 mil a serem pagas em 5 parcelas. Se eu tenho que ser justa, né? Se eu trouxe o meu passivo a valor presente, eu tenho que trazer o meu ativo a valor presente também. Como que ficaria, então, os 65 mil aí que eu tenho que receber em 5 vezes? 65 mil dividido por 5 dá parcelas fixas de 13 mil. Então, para eu trazer ele a valor presente, mesma coisa, eu vou descontar o juro embutido e vou encontrar os valores mensais aqui de cada parcela. Então, ao invés de eu ter 65 mil para receber, a valor presente, o valor de hoje, eu teria quanto? R$ 46.862. De juro, tá? Eu estaria recebendo R$ 18.137. Ou seja, agora eu consigo calcular um novo índice de liquidez, considerando a entrada de caixa. Meu ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O meu ativo circulante aqui, 112 mil. Por que 112 mil? Porque eu tenho aqueles 66 mil, naquele valor do meu ativo circulante, não estava considerando os 65 mil que eu tenho para receber. Então, eu tenho 66 mil mais esse empréstimo aqui trazido a valor presente, que é 46.862. 66 com 46.862, eu tenho os 112.862,09. Eu achei, já que é essa análise que o banco quer fazer, eu achei todo o meu ativo circulante a valor presente. E aí, com esse ativo circulante a valor presente, aí eu vou dividir pelo meu passivo circulante a valor presente. Que quanto ficou?
62.560. Por que 62.560? Não era 77 mil? 77 mil, mas eu tenho que tirar agora, estou trazendo um valor presente. Eu vou tirar os juros que estão embutidos naquele financiamento de 60 mil que a gente acabou de encontrar qual é o valor. Ou seja, os 77 mil menos os juros que nós encontramos, eu tenho um passivo circulante de 62.520. Então, olhando aí no quadro, o meu ativo circulante é de 112.86209, dividido por 62.560, dá 1,8. Olha como é que mudou. Está querendo dizer o seguinte, que para cada real que eu tenho que pagar, eu tenho 1,80 em dinheiro, entendeu? Lógico que aqui eu tenho que entender todo qual é o meu fluxo de caixa, mas eu estou dizendo, olha, eu sou saudável. Então, o relatório inicial, né, da qual o banco se utilizou para tirar as conclusões dele, primeiro, não tinha levado nada em consideração a valor presente, muito menos 65 mil que nós tínhamos que receber. Levou em consideração só que eu tinha que pagar e ainda assim, de maneira imediata, ok? Então, esse aqui sim, né, nós encontramos, nós ajudamos, eu tenho certeza. E essa é uma indagação, depois fica esse questionamento para vocês, né? É o que nós vamos analisar. Como é que seria, no caso, se eu tivesse mandado esse relatório detalhado para o banco? O banco não vai ter o capricho de fazer um levantamento desse, de perguntar o que você tem para receber, etc. Se você não mandou, por que ele vai se preocupar com isso, não é mesmo? E agora, nosso último videozinho, nossa última pausazinha aí, porque para nossa terceira e última situação, problema. Rapidinho a gente já volta. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E aí, pessoal, continuando, o Roberval, ele realmente é um empreendedor invejável. Então, ele é interessado, né? Ele tem todo um nível de interesse, assim, uma visão até aquém um pouco mais do que ele precisaria diante do dia a dia dele, mas como empreendedor, excelente visão. E o que ele fez? Ele abriu, olha só, ele abriu o capital da sua empresa, tá? No qual, além de gestor, ele era também acionista, em menor proporção, mas acionista. Ele abriu o capital. Então, no fechamento do exercício, ele recebeu uma comunicação do Conselho de Administração para dar satisfações a respeito do aumento do valor patrimonial da ação. No referido comunicado, constava uma dúvida com relação às ações, em que se questionava como foi possível a evolução deste indicador, uma vez que os resultados conseguidos e transferidos para o PL eram muito insignificantes. Como que ele conseguiu aumentar tanto assim? Então, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. O capital social, ele era de quanto? Vamos olhar lá no quadro. De 150 mil. Então, neste exercício, houve um aporte de capital de 40 milhões aqui, tá? 150 milhões, 40 milhões de ações, cujo valor nominal é quanto? R$1 por ação, para ficar mais fácil a conta. Então, soma-se a este contexto o fato que, pelo valor da ação, houve um ágio de 30% por ação, que a empresa imediatamente constituiu o quê? Uma reserva excedente. Ela não foi distribuir. Teve um ágio, eu vou considerar uma reserva e não vou distribuir. Então, este aumento, inclusive, havia incitado uma série de acionistas a cobrarem o quê? Uma maior distribuição de dividendos. Poxa, eu tive um aumento de 30%, eu sou acionista, eu quero a minha participação nisso tudo.
Mas o que ele fez? Se preparando até para um mercado futuro, ao invés de ele distribuir isso, já que foi um ágio, ele fez uma reserva de capital e não uma distribuição desse capital. Muito bem pensado, inclusive. Então, vamos lá, continuando. Como o Roberval teve dificuldades em responder a essa demanda, o que ele fez? Pediu a sua ajuda. O quê? Que elaborasse um relatório a fim de explicar se a solicitação para pagamento dos dividendos procede ou não procede. Para resolver esta atividade, você deverá estudar os elementos determinantes das variações patrimoniais, considerando a teoria do rédito e o conceito de gestão e atividade, para indicar que tipo de análise o Conselho da Administração realizou para gerar esta dúvida. E vamos lá, né, que esse é o nosso último desafio. Então, nós vamos iniciar com um conceito de patrimônio líquido. É o grupo de contas em que nós encontramos a informação final de todo o esforço empresarial, ou seja, o resultado do exercício. Os resultados, eles poderão gerar basicamente 3 situações distintas, a saber, quais seriam essas 3 situações? Nós poderíamos ter lucro, poderíamos ter prejuízo, ou poderíamos ter um resultado nulo, nem lucro, nem prejuízo. Difícil, né? Quando eu tenho um lucro, o que significa? As minhas receitas superam as minhas despesas. Quando eu tenho um prejuízo, o que significa? Que as minhas despesas superam aí as minhas receitas. E quando eu tenho um resultado nulo, as receitas, elas são iguais às despesas. Quais são as perspectivas do patrimônio líquido? E aqui nós temos um círculo, né, dividido em 4 quadrantes, onde nós analisaremos, inclusive numa outra aula, as teorias referentes aqui. Então, primeiro, teoria do proprietário. O que significa? Pensando em perspectiva de patrimônio líquido, em perspectiva de distribuição de lucros. Significa que é a teoria do controle predominante em que há um cotista absoluto. Quando eu falo teoria da entidade, o que significa isso? Que o patrimônio dos acionistas ou cotistas, pessoas físicas ou jurídicas, elas não se confundem com a entidade. O lucro líquido ele é distribuído após as reservas legais e estatutárias. Aqui embaixo, a teoria do comando é uma das teorias mais modernas existentes. Os administradores, eles têm possibilidade de comando, sem precisar de autorização expressa dos acionistas ou do seu conselho de administração. E o último quadrante é a teoria dos fundos, que diz que o ativo é o somatório das aplicações que foi possível fazer pela utilização dos recursos provindos de terceiros e também de capitais próprios. E aí eu vou mostrar para vocês os subgrupos de contas do PL. Com certeza vocês já lidaram com eles, mas eu vou mostrar aqui. Então, nós temos o capital integralizado pelos sócios, temos as reservas de capital, depois reservas de lucro, ajuste de avaliação patrimonial e, por último, aqui, ações em tesouraria e ou prejuízos acumulados. Falamos e vimos resumidamente aí a questão de todo o passivo, né? Significado, subgrupos, elementos, etc. E agora o que vem a ser o rédito, ou seja, todos esses elementos que nós estamos estudando em níveis conceituais, é tudo para a gente conseguir resolver aí a nossa situação, problema. O que é um rédito? O exemplo do rédito aqui vai ser bem bacana, vamos lá. Então, o rédito é aquilo que efetivamente ele é o que? Devolvido. Então, o Sá conceitualmente diz, o rédito é muito mais expressivo
que o resultado, pois ele tem uma maior genuinidade etimológica, ou seja, ele não é uma simples diferença, mas sim o fruto de uma ação que teve como efeito uma consequência, como, por exemplo, uma devolução, um acréscimo ou, inclusive, uma redução do meu capital. E aí um quadro que mostra um pouquinho melhor o que seria o rédito nominal vezes o rédito efetivo. Então, primeiro eu tenho rédito, e aí ele se divide em efetivo e nominal, ok? O que é o rédito efetivo? Então, o rédito efetivo, nós dizemos que nós tivemos um rédito efetivo quando, pessoal? Quando ocorreu uma variação essencialmente qualitativa na minha riqueza, ou seja, quando eu consigo perceber monetariamente essa variação, tá? E aí, um nominal. Então, eu só estou dando nomes, ou seja, não significa que ela aumentou essencialmente a sua riqueza. Simplesmente um rédito nominal. Eu disse que ela aumentou, mas não necessariamente ninguém recebeu por isso. E aí eu vou mostrar alguns exemplos, e aqui é bem bacana. Então, um exemplo de rédito efetivo. Olha, determinada concessionária de veículos, e aqui vai ser bem fácil exemplificar. Ela comprou uma unidade por quanto? Por 20 mil. E a vendeu por 40. Se com esse valor da venda forem compradas 2 unidades da mesma mercadoria iguais, ela tem o quê? Um rédito efetivo. Se com o valor da venda forem compradas 2 da mesma unidade, há um acréscimo real de unidades e não apenas de valor. Ou seja, eu realmente tive um rédito, um lucro efetivo, um aumento efetivo desse meu dinheiro. Tá. E o que seria então uma perda de capital? Veja, determinada concessionária de veículo lucrou 20 mil reais na venda de uma unidade que lhe custou antes 20 mil. Para comprar outra igual, ela teria que desembolsar 40 mil. Então, efetivamente, ela não lucrou, mas por fim ela acabou perdendo o capital. Então, a gente tem que ver muito uma empresa, se a gente, nós podemos dizer, né, que ela era muito balançada por esse rédito efetivo e nominal. Umas empresas que sofrem mais com isso, vamos dizer assim, são empresas que trabalham com o mercado internacional. Então, às vezes, você tem um ganho, que você considera ele efetivo, mas, por exemplo, o dólar subiu, tá? E a tua matéria-prima você compra fora. Ou seja, o teu custo aumentou muito. Então, por fim, você não teve aquele lucro. Porque para você repor tudo aquilo, você vai ter que pagar muito mais, tá? Então, isso não é um rédito efetivo. Você, na verdade, teve aí uma perda de capital, se você for analisar no longo prazo, se você for unir aquela compra e aquela outra venda, enfim. Ela vai ficar perdida aí no meio e você não vai ter um lucro tão grande assim. Por isso que é importante, principalmente, tá? Nessas grandes empresas, quando se fala em distribuição de lucros, você tem que analisar todo esse quadro. Você pode, de repente, distribuir lucros e não ter o lucro, enfim, e aí a empresa ficar numa situação complicada por conta disso. Então, eu vou passar para vocês algumas sugestões para a gente resolver essa SP3. Então, primeira coisa, eu tenho que levantar os dados dessa situação para eu poder elaborar um relatório a fim de esclarecer esse aumento do valor do patrimônio líquido. Como o Roberval teve dificuldades em responder essa demanda, ele pediu para você ajudar, né? Vamos elaborar um relatório para poder explicar aí se essa solicitação de pagamento dos dividendos procede ou não. Então, como nós vamos fazer tudo isso? Então, nós apresentamos alguns passos para ajudá-lo no desenvolvimento da atividade desta sessão. Então, primeiro passo,
verificar se houve realmente lucro no último período que justifique esse crescimento do patrimônio líquido. Segundo passo, verificar se houve integralização de capital em dinheiro com venda de ações. Terceiro, verificar se houve ágio na venda dessas ações. Quarto, quantificar esse ganho e calcular o percentual que contribuiu para a evolução do valor patrimonial da ação. E quinto e último passo, aí sim elaborar o relatório respondendo às causas da evolução. Então vamos lá para o primeiro passo. O lucro apresentado no último período foi insignificante, a ponto de não impactar o patrimônio líquido. Isso aqui, gente, é tudo uma resposta hipotética, ok? O segundo passo, a empresa aumentou o capital social colocando à venda 40 milhões de ações, cujo valor nominal é de R$1 por ação. O capital social passou de 150 milhões para quanto? Para 190 milhões. O terceiro passo é que teve um ágio na venda dessas ações que foi de 30 centavos por ação. Ou seja, ao invés de vender por R$1, eu vendi elas por R$1,30. Então, me gerou um ágio aí de 30%, mas só nessas 40 milhões de ações aí que eu vendi. Vamos lá, o próximo passo, o quarto passo. A empresa constituirá uma reserva no valor de 12 milhões, equivalente ao quê? Aos 40 milhões de ações, vezes os 30 centavos, que é do ágio, na verdade, que ela conseguiu fazer a venda. Ou seja, teve um lucro efetivo, né? Ela tem que fazer a distribuição, isso vai ser analisado. Então, esse ágio que ela conseguiu não significa que a empresa teve um lucro, mas ela vendeu bem as suas ações. Eu sugiro não fazer nenhum tipo de distribuição, porque do mesmo jeito que teve o ágio, pode ter o deságio. Isso aí pode complicar depois, ok? Vamos lá agora para o finalzinho da nossa teleaula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! E agora, pessoal, nós vamos ter o quê? Um momento de interação. Então, agora, mais do que nunca, eu conto com a participação de vocês. Nós teremos uma atividade em sala. E o que eu quero aí nessa atividade em sala? Vamos lá. Então, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. Você acredita que com a avaliação de passivos e a apresentação de uma nova mensuração de suas exigibilidades, ele conseguirá o crédito? Por quê? Ou seja, o que mudou depois dessa nova mensuração e avaliação? Isso aqui a gente está falando da nossa segunda situação-problema. Então, isso que eu quero que vocês analisem. Isso daqui é coisa que acontece todo dia, tá? Nos bancos, nas empresas. Então, eu quero o seguinte, depois de fazer essa nova avaliação, né, ele trouxe aí o valor de ativo e passivo a valor presente. Você acha que aí sim ele vai conseguir esse crédito ou não? Você pode aqui na sua resposta se posicionar tanto como o banco, como se posicionar como ele que fez o relatório. Só que aí a sua argumentação tem que ser de acordo, tá? Então, no que vocês enviarem, se posicionem primeiro. Olha, como o rapaz, como o Roberval que fez o relatório, eu digo que sim, eu digo que não por conta disso. Como o banco, assim o assado. Beleza? Combinado? Rapidinho a gente já volta então e espero aí as contribuições de vocês.
E aí, voltamos, né? Temos aí algumas contribuições, eu vou ler aqui uma que eu achei excelente, tá? A minha pergunta era, você acredita que com a avaliação de passivos, a apresentação de uma nova mensuração, no caso, né? Ele conseguirá o crédito? Sim ou não e por quê? Então, eles colocaram aqui, olha, nós acreditamos que conseguirá o empréstimo, uma vez que demonstrou a real situação financeira, com todos os dados, inclusive com previsão de receita. O Polo de Jaru aqui, Rondônia, um grande abraço para vocês. E essa é realmente a situação atual. A partir do momento que ele fez uma nova demonstração, mostrou que ele vai ter para cada real, ele tem 1,80, ou seja, era uma questão de ajuste, né, trazer o ativo e o passivo a valor presente, ou seja, ele seria capaz, sim, de fazer esse pagamento. Eu acredito que ele também consiga esse empréstimo, talvez aí com alguma garantia, de repente um aval, que é o que geralmente os bancos pedem, mas nada mais que isso, ok? E aí, terminando então a nossa aula, pessoal, gostaria de agradecer muito a participação de vocês, tá? Obrigado por estarem ativos, vamos continuar assim, segunda semana acabou, vamos para a terceira semana e eu vou fazer um resumo para vocês então dessa nossa teleaula de hoje. Então nós vimos os principais elementos patrimoniais e de resultado divididos nos seguintes temas: ativo e passivo patrimonial, falamos da mensuração, receitas e despesas e o nosso famoso patrimônio líquido. Se precisarem de alguma coisa, eu fico à disposição de vocês. Fiquem aí com o nosso vídeo final, ok? Excelente semana e até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye, pessoal. Uma empresa ou qualquer organização com ou sem fins lucrativos não consegue operar sem um setor de contabilidade. São as ciências contábeis que oferecem os conceitos e procedimentos necessários para a gestão do patrimônio. Um procedimento importante é reconhecer as entradas e saídas dos valores que compõem a estrutura patrimonial da organização. Nesse sentido, os reconhecimentos e mensurações dependem da natureza da conta, seja ela pertencente ao ativo ou ao passivo. Em relação ao ativo, o setor de contabilidade trata das contas pertencentes ao grupo circulante e não circulante. Nesse último grupo, temos os ativos intangíveis, o conjunto de bens incorpóreos. Somado ao ativo, temos no patrimônio o grupo de contas referente ao passivo exigível, que são os recursos de terceiros. A composição do patrimônio líquido é dada entre ativos menos passivos exigíveis. Esses recursos servem como alavanca para a evolução do patrimônio das organizações. Tanto no ativo quanto no passivo, há diferentes tipos de valores a mensurar. O valor nominal é aquele registrado na época do fato contábil, sem as variações por inflação ou deflação. O valor histórico é o valor original da transação. E temos também o valor de mercado, determinado em razão da lei de oferta e procura. É importante notar que a valoração dos ativos e passivos varia de acordo com interesses justificados cientificamente ou determinados por lei. Há dois outros grupos de contas que mantêm relação direta com as contas patrimoniais. São as despesas e as receitas. As despesas são os desembolsos realizados pela entidade num determinado período. Já as receitas representam as entradas de elementos para o ativo, em forma de dinheiro ou direitos a receber. Para a contabilidade, quando há uma receita, sempre deverá ocorrer um gasto correspondente, e isso deve ser reconhecido nos registros. A relação matemática entre receitas e despesas resulta na indicação de lucro ou prejuízo, fazendo parte das subcontas do patrimônio líquido. Nesse contexto é que entra o rédito, um conceito fundamental das ciências contábeis. O rédito é o fruto de uma dinâmica que relaciona o tempo, o capital empregado e o fluxo da atividade de uma organização. Falando em frutos da gestão patrimonial, como mensurar a riqueza aziendal de uma organização? Há duas vertentes de mensuração nesse caso. A escola dualista argumenta que a riqueza se mensura através dessa diferença entre receitas e despesas. Já a escola monista defende que o cálculo deve comparar o capital final e o capital inicial.
Para conhecer mais vertentes fundamentais como essas, além de conceitos e procedimentos importantes para a gestão do patrimônio, não deixe de se aprofundar na teoria da contabilidade. Bons estudos e até a próxima!